Ministério da Cultura e Vale apresentam a 5ª edição do Flitabira. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. Onde toca um instrumento, um futuro desperta. Nas trocas de saberes, sonhos e oportunidades se concretizam. Dos projetos que todo mundo conhece, aos que todo mundo precisa conhecer, é valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Isabela Noronha, Silvana Tavano, Tereza Cárdenas e Ricardo Ramos Filho. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em tons de roxo, rosa, amarelo, azul e laranja. Acima, lê-se: 5º Flitabira. No canto direito está um grande telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão, junto com os intérpretes de Libras. E no canto esquerdo estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carregam os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Isabela Noronha, uma mulher branca de cabelos ondulados e curtos de tom escuro. Ela traja camisa vermelha e por cima usa uma jaqueta jeans escura. A segunda pessoa sentada é Silvana Tavano, uma mulher branca de cabelos lisos de tom castanho, que lhe estão presos em um coque atrás da cabeça. Ela traja camisa de mangas compridas cinza claro e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Tereza Cárdenas, uma mulher negra cujos cabelos não estão à mostra, pois leva na cabeça um turbante de tom azul escuro. Ela traja bata estampada em tons de azul claro, azul escuro, bege e branco. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. A quarta e última pessoa sentada é Ricardo Ramos Filho, um homem branco que possui cabelos apenas nas laterais da cabeça de tom branco. Ele traja camisa preta estampada de bege e vermelho escuro e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Eles se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta.
Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, lê-se Quinto Flea Itabira. Tão próximo trazia para ele uma certa perplexidade. De certa maneira, a gente vê o mundo da mesma maneira, com a mesma perplexidade daquela época, hoje. Eu queria ler, eu acho que é importante a gente ler, eu ler Sentimento do Mundo, do Drummond, já que o tema da mesa é esse. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos, minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado, eu mesmo estarei morto. Morto meu desejo, morto o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista, que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer, mais noite que a noite. Então é um pouco dentro desse clima que a gente começa a nossa mesa, e aí eu queria perguntar para vocês o que é para vocês esse sentimento de mundo hoje. Quem que quer começar? Quem se sentir mais à vontade para começar, pode começar. Eu não vou... Então eu posso começar. Então tá legal. Mineira, né? Estou em casa. Vamos lá, Isabela. Eu acho que não é muito diferente, infelizmente, né, desse sentimento que o Drummond traz aqui. Acho que a gente carrega ainda essa perplexidade, essa vontade de entender o mundo, e eu acho que talvez de ficar mais à vontade com a nossa condição, que é essa condição humana, né? Você falou da raiva. A raiva também é um motor para a minha escrita. Eu também escrevo com muita raiva, estarrecida. Aquilo que move a gente, né, é que vai virar o material da literatura. Eu fico pensando, quando a gente está diante, né, a gente está nesse momento, aconteceu o que aconteceu no Rio de Janeiro, e a gente, né, tem as guerras, grandes guerras, né, acontecendo agora, e eu acho que, para mim, toda vez que tem esse extermínio em massa de pessoas, a gente está matando um monte de subjetividade. Quando você agrupa um monte de gente num grupo só, eu acho que você está matando aquelas subjetividades que são e que estão muito conectadas com a arte, né? A arte é isso, a arte é a expressão da subjetividade, a arte é cada um ter um espaço nesse mundo. Então, acho que são coisas que estão muito próximas. Acho que a gente se sente muito atingido, né, assistindo tudo que a gente está assistindo. E eu acho que, para mim, o sentimento do mundo é isso que a gente não consegue nomear, essa enormidade, a imensidão de uma violência, da tristeza, mas também, talvez, dessa pulsão de vida, né, que a gente, paradoxalmente, sente vendo esse tipo de acontecimento. Silvana? Posso falar? Não, pegando, assim, tentando dar uma sequência ao que a Isabela está dizendo, é difícil manter, não ficar perplexa e, ao mesmo tempo, indignada e absolutamente desiludida com o ser humano, né? Porque de Gaza
ao alemão, o que está aí é a maldade humana não sei nem se é maldade humana, mas é uma coisa inominável, né? O que me deixa mais chocada em tudo, quer dizer, claro, é tudo chocante, mas hoje eu estava vendo um post no Instagram da revista Piauí, em que tinha imagens terríveis de mães abraçando seus filhos ali, estendidos no chão, naquela cena terrível, né? Mães, filhos, enfim, pessoas chorando e o discurso do governador por trás. Não sei se vocês viram esse vídeo, é terrível. Ele justificando e dizendo das 4 vítimas que eram os policiais, etc, etc. Enfim, tudo um absurdo, e estava ali muito bem colocado nas imagens e no som, no discurso dele. Mas o que me chocou mais ainda foi ler os comentários. Porque não é o governador, gente. Ele é governador porque tem muita gente que vota nele. E é muita gente. E os comentários são horripilantes, né? Porque tem muita gente que acha isso absolutamente correto, legítimo, necessário. Então, que mundo é esse? Eu não sei, né? O meu sentimento com o mundo é de muito desencanto e de uma perplexidade que a gente tem visto assim vir à tona já há algum tempo. Estamos convivendo com o pior das pessoas vindo à tona, mas cada vez que isso acontece dessa forma tão espetacular, né, sob os holofotes, eu acho que eu me sinto completamente desiludida. Não sei. Né? Isso. Tereza. Boa noite, gente. Bom, eu venho de Cuba, né? Onde, apesar de todas as dificuldades econômicas, problemas profundos que temos lá, em todos os sentidos, mas nunca hemos tido, né, esta violência tão grande que fui testemunha, né? Eu estou morando lá no Rio de Janeiro, e é muito interessante porque eu sempre me prometi, produto dessa mesma situação da violência, do racismo, que eu nunca vendria a morar aqui no Brasil. Eu tenho tantos amigos, tanta gente que amo, mas como sou mãe de filhos negros, então era um temor muito grande para mim vir a morar aqui. Mas a literatura me trouxe, né? E este acontecimento do março passado foi tão terrível que eu só sabia chorar, gente. Meu filho me falava: mãe, mas deixa de chorar. Eu chorava tanto, porque não é somente a massacre, sino a crueldade, a brutalidade, a barbárie que vem com isso. Gente, apesar de los mensajes de aliento de muitos amigos, de minha editora, de Palas, que me falavam: Teresa, não podemos deixar que a barbárie vença. Eu não queria vir. Você tem que ir. A literatura vence todo medo, toda angústia, né? E eu vim também trazida pela literatura. Mas eu fiz também isso. Eu estava olhando alguns comentários da gente e eu fiquei também apavorada, né? E eu quis trazer um exemplo, né? Um comentário que eu encontrei de um médico que falava que o único mal, gente, olha que brutalidade. Um médico, o único mal que ele via nessa matança era que não se podiam aproveitar os órgãos. Eu quedei. Gente, vai muito mais lá da crueldade, essa crueldade primária, demoníaca, né?
E a gente comentando, podíamos aproveitar os órgãos. Ontem se falava que é uma situação muito parecida à ditadura, e eu lembrei, é parecida à escravidão, gente. Né? A escravidão não somente pega tua vida, pega teu nome, pega tuas crenças, pega tu corpo, pega tus filhos, também quer os órgãos. É uma depredação do corpo negro, gente. Né? E uma das imagens que mais me impactou foram esses corpos, né, no chão, como nada, como lixo. Alguns cobertos, outros não. E eu lembro uma mãozinha de uma criança pequena, com umas balas de fuzil assim. Quanta violência. Quanta violência. Eu lembrei aquele poema de Drummond que eu trouxe. Leia. Para ler, né? Eu vou ler em espanhol. Los hombros soportam o mundo. Llega una época en que no se dice más, Dios mío. Época de absoluta depuración. Época en que no se dice más, amor mío. Porque el amor resultó inútil. Y los ojos no lloran. Y las manos tejen apenas su mudo trabajo. Y el corazón está seco. En vano mujeres golpean la puerta, no abrirás. Te quedaste solo, la luz se apagó, pero en la sombra tus ojos brillan enormes. Eres todo certeza, ya no sabes sufrir. Y de tus amigos no esperas nada. Poco importa que llegue la vejez. ¿Qué es la vejez? Tus hombros soportan el mundo y no pesa más que la mano de un niño. Las guerras, las hambres, las discusiones dentro de los edificios prueban apenas que la vida prosigue y no todos se liberan todavía. Algunos, encontrando bárbaro el espectáculo, preferirían, los delicados, morir. Llegó una época en que da igual morir. Llegó una época en que la vida es una orden. La vida apenas, sin mistificación. Ficou lindo em espanhol. Ficou lindo. Silvana, você estava me contando que você tem uma história do começo da sua carreira de escritora com Drummond. É isso, mais ou menos, não? Não, mais ou menos. Né? Mas exatamente o começo da carreira, mas foi um... Eu trouxe, porque como eu vinha para Itabira, eu falei, preciso trazer isso, eu tenho uma carta do Drummond. Prova, ele escreveu para mim. Eu, do alto da minha coragem dos 20 anos, 19, 20 anos, que a gente não tem noção, né, do que faz. Faz muito tempo que eu tinha 20 anos, né, gente? Então, eu achei que eu tinha escrito um romance na época. Eu achava que era um romance. Tinha lá já... Antes da literatura para crianças e jovens? Não, literatura para crianças veio quando eu já tinha 50 anos. Né? Jovem? Não, depois eu tive 30 anos de jornalismo antes da literatura para crianças. Então, não façam contas, por favor. Mas, enfim, lá para os meus 19, 20 anos, eu tinha conseguido alguns pequenos prêmios em concursos do interior, Araraquara, um concurso, enfim, Rotary Club, que o prêmio foi o conto mimeografado, aquelas coisas que existiam antigamente. Aí lançaram um prêmio que era importante, na época, prêmio Nestlé de literatura, talvez os meus, né, conterrâneos aqui podem lembrar, e aí eu achei que eu podia escrever um romance. Né? Escrevi o que eu achei que era um romance e
Neste romance tinha uma epígrafe, que era um poema do Drummond, e eu queria usar o poema inteiro no final, terminar o poema com o romance, que tinha páginas, gente. É um poema que se chama A Bomba, que são páginas e páginas. E escrevi para ele pedindo autorização. Está aqui a cartinha, que eu, obviamente, não vou ler para vocês, é uma longa carta me apresentando e pedindo autorização para usar o poema dele no romance. E ele me respondeu, quer dizer, pode, uma generosidade desse tamanho. Eu tive muita sorte na minha vida, porque, obviamente, o romance, não preciso nem explicar para vocês o que aconteceu, né? Ele me respondeu e ainda me deu uma sugestão. Como é que ele diz aqui? Que vou ler com as palavras dele. Respondo sua carta, nada tenho a objetar ao seu desejo de incluir o meu poema A Bomba no seu livro de estreia. Olha como ele é gentil. Apenas lhe pondero que se trata de um texto bastante longo. Era enorme o poema, gente. Não acharia que seria mais apropriado transcrever apenas um trecho, digamos, os 15 últimos dísticos, estrofes de 2 versos, para tornar mais leve a citação? Desejo-lhe êxito na carreira literária. Um abraço cordial de Carlos Drummond de Andrade. Esse êxito que ele me desejou, hoje eu comemoro. Nossa. Foi uma bênção, né? Uma bênção. Aí eu quis trazer isso aqui porque tem o sobrinho dele aqui, não é isso? Queria mostrar no museu. O neto. Eu e ele, nós vamos fazer a Associação dos Netos. Estamos tentando fazer. Estamos querendo fundar. Mas sabe que eu tive muita sorte. Quer dizer, depois disso, obviamente, o concurso deu em nada, eu vi que não era para mim e fui para o jornalismo, porque na época eu precisava pagar boletos, né? Na época e hoje ainda, mas enfim. Fui fazer jornalismo, fiquei 30 anos no jornalismo, e quando eu não aguentava mais o jornalismo, eu comecei, assim, por um acaso, um tropeço do destino, a escrever para crianças, que nunca tinha me ocorrido, porque desde mocinha lá atrás o que eu queria era escrever romances. Demorou, né, uns 50 anos, mas estou escrevendo. Você, Isabela, tinha me dito que você queria ler também um poema do Drummond? Eu quero ler esse poema Mãos Dadas. Também está nesse livro, No Sentimento do Mundo. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Tereza, você... Tem uma história. Então, você falou que ficou tocada com a história de um amor que começou aqui na FLI. E que você também tem uma história a respeito. Tenho muitas histórias, mas pouco tempo. Mas tenho uma história, depois vou falar dessa história. Pode falar. Né? Mas tenho uma história, gente, que tenho a licença para contar. É uma história de amor, que o centro é Drummond, né? É uma fofoca, em realidade, mas tenho licença, tá? Só entre nós aqui. Aqui ninguém conta para ninguém. Ninguém fala disso, gente. Será que é a mesma fofoca que eu sei? Eu estou discreta. Gente, uma amiga de uma amiga me contou. Sempre começa assim, né? Uma boa fofoca, gostosa, né? Ela tinha uma amiga que se chamava Maritza, né? Maritza conheceu a Mário e ficaram namorados, profundamente namorados. Mas o que acontece? Mário tinha 50 anos, Maritza 25, né?
E Mário estava casado. Mas isso não impediu o amor. Não impediu o amor deles, foi maravilhoso. Mário apresentou para ela não conhecia os poemas de Drummond, né? Ele era um especialista, tradutor, tinha uma carreira bem sucedida na diplomacia, era diplomático lá em Cuba, era embaixador de Cuba em França. E bom, ele foi tradutor de alguns poemas de Drummond lá em Cuba, era tradutor também de Ferreira Goulart, né? Sim. E ele era um apaixonado da literatura brasileira. Apresenta a literatura a Marixa, mas ele era casado, como falei, e ele, por coisas da vida, decidiram separar-se, né? Ela renunciou a esse amor. É uma história, parece uma telenovela, gente, mas é realidade. Ela renunciou a esse amor para que ele continuara em essa carreira maravilhosa. Trabalhou na ONU, estuvo ao frente do Conselho de Direitos Humanos. Bom, era um homem de muito sucesso. Ele queria deixar seu matrimônio por ela, mas ela não deixou. Ela não deixou. Ela não quis, né? E se separaram. Muitos anos depois, ela decidiu ser mãe. E ela prometeu que se tinha um filho, ia botar o nome de Drummond, né? Em homenagem a esse grande amor, né? Quando nasceu o filho, ela botou Drummond, todo mundo, mas por que Drummond? Bota Carlos, que é o nome, né? E ela falou, Carlos tem muito, mas Drummond, poeta brasileiro, só um. Né? Então, esse menino se chama Drummond, gente. É um jovem que agora está morando em Barcelona, é tradutor. Muitos anos depois, porque uma boa fofoca, um bom conto de telenovela termina mais ou menos bem, ele ficou viúvo, né? Passou muito tempo e depois se encontraram. Marixa e Mário, por fim, se encontraram e foram felizes até que a morte entrou. Mas, isso sigue, né? Tem muito trecho. Mas sempre a poesia de Drummond foi como um abraço para eles, incluso no tempo que estiveram separados durante anos, sempre intercambiavam poemas de Drummond, cartas. Naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Não tinha nada desta coisa que tem agora. Era quando chegava a carta, quando chegava o livro, né? E sempre era uma maravilha. Então, Drummond uniu a eles através do tempo da distância. Filho Drummond? Eu acho que Drummond é um anjo do amor. É um cupido, magrinho com óculos, né? E sem asinha. Drummond, estou na fila. Por em casa. Muito bom. Silvana, você não quer ler um trechinho do Drummond? Leio. É um dos poemas mais tristes, eu acho, que do Sentimento do Mundo, mas eu estava contaminada por essa tristeza aí, dessa tragédia que a gente presenciou, né? Viveu. É o Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Que de tudo isso, acho que é medo, né? É medo do que aconteceu, medo do que pode acontecer, medo dessas pessoas que acham que isso é ok, né? Eu acho que tem um tempo de muito medo mesmo, né? Pelos nossos filhos, pelos netos que eu ainda não tenho, mas aí de ter, né? Desse mundo, né? Eu sinto muito medo. E medo de gente, né? Que é pior ainda, né? Eu acho que é a coisa mais perigosa que tem.
Eu acho que eu queria dizer um poema do Drummond também. Drummond escreveu um poema chamado Ausência, que está num livro dele. Ele escreveu o poema em 1982, já no fim da vida. Drummond morreu em 87, e esse poema saiu no livro Corpo, foi publicado em 84, chama-se Ausência. Eu toda a vida imaginei que a ausência é perda, e lastimava, ignorante, a perda. Hoje não a lastimo, não há perda na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto a branca tão colada e aconchegada em meus braços, que danço e canto e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Eu acho esse poema que lindo. Precioso. Maravilhoso. E é pensando um pouco nesses que morreram no Rio, que os parentes assimilem essa perda, que essa perda seja assimilada, que não roubem ela mais deles, né? Eu acho que tem, para mim, tem um pouco disso, né? Eu tenho tatuado no braço esse verso: a ausência é um estar em mim, em homenagem a um irmão que eu perdi o ano passado, né? Porque essa ausência está em mim, né? Eu acho que agora a gente está aqui com Baixo astral. Autores premiados. Vamos falar um pouco dos livros de vocês, né? Isabela, você não quer contar um pouco Quero. Carla B. Carla B. Né? O Carla B, ele tem uma relação, não sei se isso te interessa falar isso, eu acho que ele tem uma relação um pouco difícil com São Paulo, né? Tem uma relação muito íntima com São Paulo, a história. Ali com Campos Elíseos. Mas ali, acho que a região central de São Paulo, mas acho que não só São Paulo, com a Urbs. E eu, no livro, acho que a minha ideia sempre foi trazer essa questão do viver coletivo. A cidade tem uma voz no Carla B, a cidade participa do Carla B. E trazer isso para o texto foi uma decisão tardia no meu processo de escrita, que veio depois, mas, ao mesmo tempo, ela foi uma decisão que, uma vez que eu tomei, eu acreditei muito nela. E eu sei que foi uma decisão arriscada, porque a cidade entra participando da conversa e ela entra participando de um jeito que a cidade participa da conversa. Esse coletivo participa da conversa. Então, é de um jeito agradável? É de um jeito acolhedor? Então, sim, São Paulo está no texto, está muito presente. A história é essa personagem, ela está conversando com um interlocutor que a gente não ouve, e ela vai nos levando por um passeio pela região central de São Paulo. E pensando sobre isso, a protagonista, ela, como eu, ela é mineira, né? Eu sou de Belo Horizonte. Não se percebe que não, meu sotaque já foi. Mas ela é de Belo Horizonte desculpa, eu sou de Belo Horizonte e ela é de uma cidade que ela não revela, no interior de Minas. Ela fala que ela morava no Vulcão, né? Mas ela é daqui e ela vive essa sensação de sair de uma cidade menor e ir para uma cidade maior e entender qual que é o lugar dela ali. Então, acho que uma das coisas que eu quis trazer no livro é essa questão do pertencimento, né? E como a cidade trata os corpos, os diversos corpos, né?
Silvana, o Ressuscitar Mamutes, ele está chamando muita atenção, está todo mundo falando. Você está na boca do povo. Né? Você não queria falar um pouco? Fala um pouco também como a... Pois é, o Ressuscitar Mamutes está na boca do povo. Mas, enfim, eu escrevi esse livro na pandemia e, primeiro, preciso dizer que a questão do tempo, o tempo sempre foi um tema muito presente para mim dentro da literatura. Se eu for olhar para os meus livros infantis, o tempo está, sei lá, em mais da metade desses livros, são mais de 30, 40 livros infantis, fala de tempo de uma forma ou de outra em vários livros. Então, e mesmo no primeiro romance, tem o tempo fazendo aquele romance acontecer, né? O tempo de um luto, o tempo de uma gravidez, de uma gestação, é o tempo que move a narrativa. Então, o tempo sempre me interessou muito, e naquele tempo, sem tempo da pandemia, né? Que todo dia era segunda-feira ou domingo, como queira, né? Não tinha... Dias iguais, né? Era um tempo suspenso, um tempo em que o tempo parou, mas que a gente não parou, né? A vida acontecia lá fora de um jeito... A vida e a morte aconteciam lá fora de um jeito muito forte, e dentro a gente, que teve o privilégio de ficar dentro das casas, conviveu com essa ironia de um relógio girando que não fazia sentido, né? E, então, eu estava lendo muita coisa sobre o tempo, por conta dessa minha curiosidade, né? E aí o meu marido um dia me chama e fala assim: vem ver esse documentário que eu nunca teria parado para assistir. E o Dudu é arquiteto, meu marido, mas ele se interessa por assuntos os mais diversos, de física quântica a mamutes que ressuscitam. Então ele me chamou para ver o tal do documentário, e que eu fui assistir e fui achando aquilo um absurdo, né? Pura ficção mesmo. Na verdade, o que me chamou a atenção no documentário, mais do que a pesquisa dos cientistas, que eram vários, russos, alemães, ingleses, americanos, muitas entrevistas, mas mais do que aquilo que eles estavam ali colocando em cena no documentário, me chamou a atenção eles tentarem resolver um problema do presente, ou do futuro, mas que é presente, buscando soluções do passado, né? Me chamou a atenção a questão do tempo, né? Trazer de volta o tempo, e o que a gente faz, se não buscar no passado soluções para nós hoje, é o que a gente faz na terapia. Quem já fez terapia aqui sabe do que eu estou falando. Então, foi o tempo que me moveu, me levou para o Google, e comecei a ir atrás para ver se aquilo fazia sentido, se existia mesmo o Parque Pleistoceno na Rússia. Enfim, fui pesquisando e escrevi. Eu estava escrevendo muitos pequenos textos, porque não tinha tempo, né, por conta de ter que cozinhar, lavar, passar da aula, etc., tudo que a gente fazia na pandemia, né, dentro de casa, não tinha muito tempo para escrita, né, e nem concentração. Então, as coisas que eu estava lendo, eu escrevia pequenos textos quando eu tinha algum intervalo, que eu chamava de fragtempos, né? E esses fragtempos estavam ali, e o documentário gerou mais um fragtempo, né? E aos poucos, a narradora acabou se dando conta de que aqueles fragtempos conversavam entre si, tinha uma linha que estava ligando aquela narrativa, né, que não era tão separado assim, né? E, ao mesmo tempo, a mãe da narradora foi se intrometendo nessa história com uma memória que me fez perceber que dava para colocar, através dessa mãe, dava para colocar em cena o que eu mais queria, que era a simultaneidade do tempo. Que se tem uma coisa que é ontem, hoje e amanhã, é a mãe, para todo mundo, né? Uma eternidade em nós. Então, aí virou isso, né? Que é um romance que tem memória, fábula, invenção, ensaio, tudo muito híbrido, mas tudo que está ali fala do tempo. Uhum. Acho que é isso. Legal. E
você, Teresa? O último livro é a Wombaba? Mais recente, não. Não é? Odeio último. Mais recente. Não é o último livro. Não, a Wombaba. Eu não sei o que acontece comigo aqui no Brasil. Eu acho que tem que ver com a fertilidade, com essa coisa linda, né? Apesar de tudo, né? Que tem no Brasil, que estou. Sempre, você sabe, aquela coisa de que um autor não consegue escrever muito facilmente fora de seu entorno. Mas aqui as mãos minhas vai. Tanto é assim que a Wombaba é um livro que não se conhece em Cuba. É um livro que escrevi aqui no Brasil e foi para aqui, Brasil. Né? Já saiu em Argentina, em espanhol. Lá fez sucesso. Onde? Em Cuba. Não se conhece em Cuba. Ah, não se conhece? Não se conhece em Cuba. Somente aqui no Brasil, em Argentina, saiu também em espanhol. E, bom, isso. Mas um dos meus livros mais recentes é esse. Está aqui? Deve estar, peraí. Gente. As Trapalhadas de Mulo, né? É uma história que tributa aqueles contos que fazem as mães e os avós às crianças para dormir, gente. Também uma homenagem aos griots, né? Africano, meu filho, para conseguir que ele dormiera e eu escrever. Então saiu esta história, As Trapalhadas de Mulo, que é um personagem, eu acho que é divertido, né? Um personagem que quer ser, se parece muito aos influencers de agora, que quer ser famoso, milionário, assim, né? Então, isso, né? É a búsqueda dele de sua própria identidade, né? Sem saber que a felicidade às vezes está muito mais cerca do que uno acredita, né? E como faltam 6 minutos, eu quero também... 6, pode falar. 6 minutos, eu quero também colocar ontem fui testemunha de uma mesa maravilhosa onde estuvo Mateus, né? E ele falou algo muito hermoso. Eu acho que Mateus está aqui, menino. Eu acho que ele falou algo muito hermoso, apesar da brutalidade, apesar de todas as coisas, essa grande tristeza, né? Mas a literatura também trouxe para ele o amor. Eu não sei quem é o amor dele. É fofoca. É fofoca. Mas o ano passado eu estuve... eu não sei se eu fui uma das primeiras, mas eu... Aqui tem algo aqui, né? E, bom, em homenagem a esse amor lindo, né? E esse amor e essa esperança, eu escolhi este vestido verde, né, da esperança, porque acho que a esperança, como a literatura, né, uno nunca deve renunciar, né, a isso, apesar de tudo. Então eu vou a ler para Mateus e seu amor. Que, aliás, não está aqui. Eu não sei, acho que não está aqui. Eu não sei quem é. Um poema, gente, maravilhoso, que se chama Quero, mas em espanhol é Quiero, né? Eu sou gente declamadora, né? E eu não consigo falar a poesia assim, né? Eu sei o peso de cada palavra, né? E eu defendo muito cada palavra escrita. Vou declamar. Quiero que todos los días del año, todos los días de la vida, cada media hora, cada 5 minutos, me digas, no se sabe en el poema, te amo. Oyéndote decir, te amo, creo en el momento que soy amada, en el momento anterior y en el siguiente. ¿Cómo saberlo? Quiero que me repitas hasta el hartazgo, que me amas, que me amas, que me amas, que me amas. De lo contrario, se evapora el acto de amar, pues al no decir te amo, desmientes, apagas tu amor por mí.
exijo de ti el constante comunicado. No exijo sino esto siempre, esto cada vez más. Quiero ser amada por y en tu palabra. No sé otra manera que no sea esta de reconocer el acto amoroso, la perfecta manera de saberse amada. Amor en la raíz de la palabra y en su emisión. Amor saltando de la lengua nacional. Amor hecho sonido, vibración espacial. En el momento en el que no me dices, te amo, inexorablemente sé que dejaste de amarme, que nunca antes me amaste. Si no me dices urgente y repetidamente, te amo, 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 verdad fulminante que acabas de desentrañar, me precipito en el caos, esa colección de objetos sin amor. Fiquem arrepiados. Que lindo. Que sorte tem Itabira. Que sorte temos todo de ter a Carlos Drummond de Andrade. Que maravilha de poeta, gente. Que sorte tem Brasil. Em Cuba temos muitos bons poetas, né? E poetisas. Mas uma maravilha. Que bom, né? É uma honra ler um poema dele. Não quer ler, Isa, um trechinho do Calabé? Quero. Vamos lá. Deixa eu pegar Ainda aqui. tem aí um minuto. Tempinho assim que eu... Vamos lá. Eu vou ler o início do livro. Então, lembrando que esta mulher está conversando com esse interlocutor misterioso e a gente sabe logo no início da história que eles estão... o que a gente está lendo é uma gravação, é uma transcrição de uma conversa. Então, vamos lá. Áudio 1. Vou pegar a sua água. Você quer mesmo? Está com sede? Está com essa sede toda ou era só uma desculpa para vir aqui em cima? Apurar os fatos. Você não acreditou em mim. Eu conheço os expedientes todos. Captei você no ato, jovem. Reconheço o igual. Você é de que veículo? Tem que dizer antes de fazer perguntas. Falar o nome, o jornal, de Sirene inaudível. Não estou falando só de mim. Para Dona O, por exemplo, você se identificou? Se não, devia ter se identificado. Como quem é Dona O? Aquela senhora com quem você falava. Isso, a vizinha. Eu vi vocês conversando logo antes de você vir para cá. Acha que eu sou tonta? Senti alguma coisa ali no fim do papo, na maneira como ela me olhou. Ela me viu chegando, me viu primeiro do que você. Me viu, se virou para você e falou, ônibus, inaudível. Insinuou que eu sei de alguma coisa, talvez... Deu essa impressão. Aquela lá vai poder dizer mais, não foi isso que ela te falou? Mais ou menos, hein? Algo assim? Me conte, jovem. Dessa maneira a gente começa o jogo do mesmo lado do campo. Já estamos, porque veja, eu sou jornalista, eu fui. Conheço os expedientes todos, te disse. Foi Dona O que falou o nome? O nome dela, da minha... Isso, da jovem que morava, Sirene ininteligível. Como você sabia o nome? Ei, está me ouvindo? Você me ouve ou quer apenas olhar lá para baixo? O corpo segue coberto, segue imóvel, sem alma, tão vazio quanto esse apartamento. Não se iluda. Mas quem falou em crime, jovem? Conversei com algumas pessoas lá na rua também. Um cadáver bem embaixo da minha janela. Acha que eu não fui atrás da notícia? Posso dizer. Ninguém sabe, ninguém viu, jovem. E o corpo segue. Fui jornalista, te digo. Te disse. Rádio, basicamente. Anos e anos, e por isso te digo de novo. Você deu sorte. O tempo já acabou, mas a gente vai ouvir um trechinho
do livro da Silvana. De certos lugares e na hora certa, é possível ver o passado e o futuro. A visão é mais nítida no deserto do Atacama, no Chile, em Mauna Kea, no Havaí, ou ainda na Nova Zelândia, no Aoraki Mackenzie Dark Sky Reserve. Mas de qualquer ponto do planeta em que a vida das cidades não ofusque o céu noturno, é possível ver estrelas que já não existem e estão lá. Nos observatórios astronômicos, turistas do mundo inteiro se deslumbram com o passado do universo brilhando nas luzes que levam milhares de anos para chegar aqui. Porém, somente alguns, poucos, se deixam capturar e embarcam em outro tipo de excursão. Continuam em meio ao grupo e, como todos estão com os olhos no céu, quase ninguém percebe o que acontece com essas pessoas. Encravadas no globo ocular, 2 estrelas ocupam o lugar das pupilas e brilham para dentro. Os relatos variam. Alguns dizem ver o que já não existe, existindo. Outros afirmam avistar claramente o que ainda não é, sendo. De formas diferentes, todos relacionam a estranha experiência com a certeza de uma presença simultânea em todos os tempos, ou no que seria um tempo uno e contínuo. É isso, gente. Eu queria agradecer a... Teresa não vai ler? Você quer ler? Não vou ler, só promocionar, gente. Meu livro está maravilhoso. Não, para criança. leia. Não. Lá estão cartas a minha mãe, cachorro velo, a Wombaba, Mãe Sereia, As Trapalhadas de Mundo. Não, leia um Por favor, lê. Não, porque se começo a ler, vou a querer ler. Então, deixo assim, muito melhor. Então, eu queria agradecer a Isabela, a Silvana, a Teresa por ter me dado essa alegria de mediar essa mesa. Agradecer a todos vocês. E é isso. Um beijo para todo mundo. Obrigado. Obrigada.